Oração do Tabernáculo, com o pastor David Yong Show, parte 5, a mesa com os pães, Logos e Rema, a palavra. Então, ao olhar à direita, vemos o pão da propiciação sobre a mesa, os quais são símbolos da palavra de Deus. Eu digo, Pai, obrigado pelo pão. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, obrigado pelo Logos. Obrigado pelo Rema também. Sabe? A diferença entre Logos e Rema. Logos é a palavra de Deus escrita, e Rema é a palavra de Deus inspirada. Quando estava na faculdade bíblica, uma mulher muito bem-sucedida no evangelismo estava tendo um acampamento de verão no topo de uma montanha. Milhares de jovens participaram, e muitas pessoas caíam diante dela. Estava chovendo e o rio estava inundado. 3 garotas queriam ir à cidade, mas tinham que atravessar o rio. Mas o rio estava enchendo com toda aquela chuva. Então elas estavam bastante fortalecidas com aquele encontro de evangelismo. E abriram uma Bíblia na passagem que Pedro andou sobre a água. E disseram, Pedro andou sobre a água. Porque a gente não anda também. Não podemos ser covardes, devíamos andar sobre a água e cruzar o rio para chegar na cidade. Então elas seguraram uma nas outras e se lançaram na água. Elas foram levadas pelas ondas e seus corpos foram achados no mar 3 dias depois. Toda a mídia em massa, os jornalistas falavam do caso, perguntando, onde estava o Deus delas? Elas creram e oraram sinceramente. Acreditaram em Deus. Porque Deus não as protegeu, porque Deus as deixou. Meu coração ficou muito atribulado naqueles dias. Porque eu não era muito iluminado quanto à Bíblia. Muitos perderam a fé. E muitos fizeram da igreja motivo de zombaria. Mas depois eu achei a diferença entre Logos e Rema. Aquelas garotas entenderam mal. Logos é a palavra de Deus escrita, potencialmente sua, mas não praticamente sua. Rema é a palavra de Deus inspirada. Deus pega a palavra escrita e a torna viva. E a inspira no seu coração como palavra de Deus presente em você. Uma palavra específica para alguém específico para uma situação específica. Pedro não andou sobre a água depois de ter lido a história de Israel atravessando o Mar Vermelho. Ele não disse, se Israel atravessou o mar, eu posso andar sobre as águas. Não. Ele pediu o Rema. Se és tu, permita que eu vá ao seu encontro. Ele pediu um tema específico. Jesus respondeu, venha. Apenas Pedro andou sobre as águas, não os outros discípulos. Pedro recebeu um Rema, uma palavra específica para uma pessoa específica. Ele não saiu do barco pela palavra escrita, mas pela palavra que ouviu de Jesus Cristo. Aquelas garotas entraram na água pelo conhecimento, não pela fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E esta palavra de Deus é Rema, não Logos. Elas andaram sobre a água pelo conhecimento. O conhecimento não pôde sustentá-las. Se tivessem ouvido o Rema, Deus as teria sustentado. Pois a fé vem pelo Rema. Se tivessem recebido o Rema, teriam crido. Um dos meus discípulos veio até mim chorando. Pastor, o Senhor veio para Iodo sem um centavo e orou a Deus, que supriu milhões de dólares para construir essa igreja. Então, eu te imitei. Se Deus te ajudou, e o seu Deus é o meu Deus, seu Jesus é o meu Jesus. Se o Senhor fez isso crendo em Deus, por que eu não conseguiria? Eu fiz um empréstimo no banco para construir uma grande igreja. E agora estou endividado. Deus é injusto. Ele te ajudou, mas não me ajudou. Eu respondi, meu companheiro, você cometeu um engano. Eu não fui para Iodo em 1969 pelo meu conhecimento sobre a Bíblia. Mas Deus falou ao meu coração em uma manhã em meu escritório. A sua obra aqui acabou. Levante-se e vá para outro lugar. E construa uma igreja que caiba 12.000 pessoas. Envie mais de 500 missionários por todo o mundo. Eu ouvi isso do Senhor. Não foi uma palavra escrita, mas ouvida. Assim eu tive fé e pude cumprir através de muitas dificuldades. Mas você saiu com uma fé falsa. Saiu apenas com conhecimento, não com fé. Muita gente confunde Logos e Rema. Mas é muito importante esperar no Senhor.
Quando esperamos no Senhor, o Espírito inspira o Logos e Rema. Por trabalhar com o jornal, recebo histórias interessantes de todo o mundo. Muitos anos atrás recebi uma notícia interessante da África. Alguns de nossos irmãos se reuniam às segundas para um estudo bíblico. Estudaram sobre Pedro andando sobre a água. Eles estavam todos louvando a Deus. Cerca de 12 ministros pegaram um barco e entraram em um lago. Os 3 deles pularam dentro do lago tentando andar sobre a água. E todos afogaram. Essa notícia chegou no nosso jornal. Muitos dos repórteres olharam para mim e disseram: por quê? Eram ministros maravilhosos. Eles acreditaram. E oraram. E pularam na água. Mas se afogaram. Porque Deus não os segurou. Foi a mesma situação. Conhecimento. A palavra de Deus escrita. A Bíblia. É Logos. E Rema quando você ouvir do Senhor. Sabe? Há umas 7.000 promessas na Bíblia. Todas elas são potencialmente suas. Potencialmente. Mas quando você ora e entrega a sua vida, o Espírito Santo pega as promessas em potencial e as inspira em seu coração como uma promessa feita a você. Na Coreia, um irmão teve um filho com diabetes. Esse filho estava tendo problemas pesados todos os dias para sobreviver. Ele foi ao encontro evangelístico e recebeu uma grande bênção. Conhecimento acerca de cura divina. Ele era um novo cristão e recebeu muito conhecimento sobre cura divina. Ao pregar conhecimento, minha intenção é que ele saísse e orasse. E deixasse o Espírito Santo transformar aquele conhecimento em fé, Logos em Rema. Mas isso leva tempo. Mas assim que saiu, ele disse: de agora em diante, não vou mais te dar o remédio e a injeção. Eu creio. A Bíblia diz isso. Ele não aplicou a injeção no bebê. O garoto começou a se contorcer e a espumar pela boca. Foi terrível. Mas ele ainda dizia: está na Bíblia. Finalmente um vizinho pegou a criança e levou ao hospital. E ele foi salvo por um triz. Esse homem veio a mim chorando e dizendo: esse Deus é injusto. Ele te responde, mas não me responde. Eu disse: irmão, eu espero de 3 a 5 horas no Senhor todos os dias para que Ele me direcione um rema. E quando Deus diz um rema para mim, eu tomo posse. Mas eu não abro a Bíblia e aponto o dedo no que quero. Isto está na Bíblia. Eu tomo para mim. Não funciona assim. Todas as promessas são potencialmente sua, mas não praticamente. Você deve esperar no Senhor. Isso é muito importante. Muitas pessoas têm experiências ruins em sua vida de oração, porque elas se lançam pelo Logos e não pelo Rema. Então, ao chegar diante do pão da propiciação, eu oro: ó Senhor, obrigado pelo Logos. Porque sem Logos, não teremos Rema. Logos é como arroz cru, o Rema é como arroz cozido. Há uma diferença entre os dois. Precisamos do Espírito Santo para cozinhar o arroz. Deus, obrigado pelo Logos. É preciso que o Espírito Santo cozinhe o Logos e o faça arroz para que eu coma. Glória a Deus.